Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Evangelho de João. Eu queria hoje dar sequência, partir aqui do versículo 31 com você. Queria fazer essa leitura que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de compartilhar dessa palavra que é inerrante, infalível, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Muito obrigado, meu Deus, por termos essa tecnologia disponível a nós para compartilhar dessa mensagem, Pai, que é viva e eficaz. Eu oro pedindo para que cada vida que tiver acesso, meu Deus, a esse conteúdo, que ele possa ser ricamente abençoado, meu Deus. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Hoje eu queria falar sobre a verdade, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que é justo, esse Deus que é puro. E eu queria te fazer esse convite a refletir sobre a verdade, o que é a verdade. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. E pensando no assunto, algo que Jesus fez muito nesse texto que nós lemos é confrontar a verdade com a mentira. E um belo dia estava assistindo um vídeo no YouTube de um especialista em linguagem corporal e ele estava falando de alguns sinais para que a gente possa perceber um mentiroso. E dentre os vários sinais que indicam que alguém está mentindo, um deles que me saltou aos olhos foi a inconsistência. Um mentiroso, ele é inconsistente. Ele não é consistente na sua narrativa dos fatos, por isso que uma forma de pegar um mentiroso é ver como ele se confunde em relação àquilo que ele está relatando, aos fatos que ele está contando. E ele é inconsistente com a sua própria forma de viver, porque um traço do mentiroso é que se possivelmente ele é alguém organizado, como ele vai ter um esforço intelectual, mental e físico para validar aquela mentira, ele vai acabar se transformando em algo que ele não é. Se ele é organizado, ele vai aparecer desorganizado. Se ele é calado, ele vai começar a ficar falante, porque a mentira gera uma inconsistência. E eu quero hoje refletir como Jesus nos chama para viver a verdade, e essa verdade ela é permanente, ela é consistente, ela traz vida, ela traz renovo. Deus nos chama para viver essa verdade e é isso que nós vamos meditar hoje nesse texto que nós lemos. O contexto que nós estamos lidando é o contexto ainda de Cristo em Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos. Jesus Cristo
ele está, provavelmente no templo, certamente no templo, lidando com as pessoas, ensinando no templo. E na mensagem anterior nós vimos que Jesus falou quem ele era. Ele estava dizendo para aquele povo, olha, eu sou. E isso fez com que muitas pessoas desgostassem daquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Era um período onde Jesus estava tendo discursos muito fortes, chocantes, que fazia as pessoas entrarem em muitas controvérsias. Mas aqui agora, a partir do versículo 31, nós temos um cenário um pouco diferente, porque no versículo 30, a palavra do Senhor diz para nós que alguns daqueles judeus que estavam ouvindo aquele discurso de Jesus falando quem ele era, eles creram em Jesus Cristo. E aqui no versículo 31 a gente vai ver que Jesus ele se dirige a essas pessoas que creram nele, porque no versículo 31 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus parece se dirigir especificamente para esse grupo que creu naquela palavra de Jesus, numa palavra forte, numa palavra, impactante, chocante. E agora Jesus se dirige a esse grupo e diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, isso vai provar que vocês são verdadeiros discípulos meus. E aqui é interessante a gente fazer uma diferenciação sobre o que é crer de uma maneira superficial e o que é crer de uma maneira verdadeira, de uma maneira íntegra. Jesus está dizendo que aquilo que diferencia algo falso ou algo passageiro é justamente a capacidade de continuar. Jesus faz um convite àqueles judeus dizendo assim, para vocês serem verdadeiros discípulos, eu quero que vocês continuem me obedecendo, continuem ouvindo, crendo e vivendo a palavra que eu digo a vocês. Então Jesus faz um convite para que a gente permaneça na sua palavra, persevere, compreenda essa palavra. E é triste ver que muitas pessoas se declaram discípulos de Jesus, mas não vivem uma vida de permanecer na palavra e no ensino de Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas têm solos arenosos, rochosos, solos espinhosos, que fazem com que a semente, que é a palavra, não germine, não dê fruto. Então nós precisamos ser um solo fértil diante de Jesus Cristo, onde a palavra ela é lançada, ela firma suas raízes e ela dá muitos frutos. A diferença é que muitas pessoas não entenderam isso e aceitam Jesus, creem em Jesus, daqui a pouco já não querem mais viver a palavra, se afastam da comunhão, se afastam da fé. Mas Jesus Cristo está nos chamando para uma vida de permanência, de constância, de consistência. Ele está nos dizendo, seja alguém que permanece, que continua, que não para, que não retrocede, que não olha para trás. Essa é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E aqui no versículo 32 nós vemos que Jesus fala uma frase que ela é muito conhecida no nosso meio cristão evangélico, no cenário brasileiro principalmente, que é e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É engraçado que o conceito de verdade ele está tão mitigado, relativizado, que as pessoas hoje elas costumam dizer, no mundão afora, a sua verdade é o que importa, viva a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta, é o que muitos dizem, mas eu sinto dizer a essas pessoas que essa palavra ela não mente e ela diz para nós que a verdade é uma pessoa. Porque Jesus Cristo, no capítulo 14 desse mesmo Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Jesus está dizendo? A verdade é uma pessoa com quem você pode se relacionar. A verdade, ela consiste na pessoa de Jesus Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, se vocês me conhecerem, se vocês viverem verdadeiramente uma vida que se apropria de mim, que tem comunhão comigo, que partilha do temor à minha pessoa, vocês verdadeiramente serão livres, porque a verdade é uma pessoa e a verdade certamente nos liberta.
E é por isso que esses discípulos, eles precisavam mostrar que eles eram verdadeiros através da liberdade que eles desfrutariam em Jesus Cristo. E no versículo 33 é engraçado porque eles já respondem a essa afirmação de Jesus com algo que parece querer contradizer aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Então no versículo 33 eles dizem assim: mas nós somos descendência de Abraão, nós jamais fomos escravos de alguém. Como o Senhor está dizendo aí, sereis livres, nós seremos livres? E, na verdade, eles não haviam entendido a natureza daquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Jesus Cristo estava dizendo para aquele povo que eles seriam livres, mas eles não entenderam do que eles seriam livres. Porque é engraçado pensar que aquele povo, apesar de ter sido durante toda a história subjugado, dominado por vários impérios, como por exemplo o Império Romano, que era o império que dominava ali a região de Israel no período do primeiro século, onde Jesus Cristo estava falando com aqueles homens, mas outros povos, os egípcios, os babilônios. Então ali havia um entendimento, apesar desse domínio político, de que eles eram livres espiritualmente, porque eles eram da semente de Abraão, da semente física de Abraão. Então, a tradição rabínica naquele tempo dizia basicamente o seguinte: nós somos filhos do reino. A tradição dizia que eles eram filhos de reis, de Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles estavam basicamente dizendo: nós somos livres, nós somos filhos de reis, Isaque, Abraão, Jacó. Do que o Senhor está falando? Nós vamos ser livres do quê? Aí Jesus Cristo começa a partir do versículo 34, explicar para aquele povo a natureza da escravidão que havia neles. Então Jesus diz a primeira coisa: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Ele está dizendo que a liberdade pela qual ele traria liberdade àqueles homens, ela consistia em livrar aqueles homens das amarras do pecado, da ruína moral, da rebelião contra Deus. E isso é aquilo que escraviza o homem, não um sistema político como Roma ou outro império qualquer. E aí no versículo 35 nós vemos que Jesus faz uma breve citação de uma parábola para clarificar aquilo que ele estava dizendo. Então o que ele diz é o seguinte, no versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vocês acham que vocês estão seguros de si mesmos, que vocês têm uma segurança nessa semente abraâmica e que vocês acham que vocês são filhos verdadeiros de Deus e que vocês têm acesso à casa do Pai. Mas Jesus Cristo estava dizendo que eles eram escravos e que o escravo, ele não permanece, ele não continua desfrutando do privilégio de estar na família. Ele não permanece na família. Mas aqueles judeus, talvez eles estavam chocados com o que Jesus Cristo estava falando, porque eles tinham um entendimento de que eram filhos do reino, filhos de reis. E no versículo 36, Jesus Cristo continua dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é esse Filho? Jesus Cristo, o único Filho de Deus, unigênito do Pai. Aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, o que tem autoridade dada pelo Pai para nos libertar desses poderes malignos, do poder do pecado. E é essa a verdadeira liberdade que Jesus Cristo traz às nossas vidas. E no versículo 37, a palavra do Senhor diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E aqui no versículo 37, Jesus reconhece que os judeus possuem uma descendência física em Abraão, que eles vêm de uma semente física abraâmica. Mas Jesus Cristo analisa aqueles corações, sonda aqueles corações, e apesar de entender que eles tinham uma ligação física, sanguínea com Abraão, eles tinham no coração deles uma sede assassina contra Cristo. Isso fica claro porque eles não tinham uma descendência ética e moral com Abraão, só física.
E sabe o que acontece? É engraçado porque no versículo 37 diz que a minha palavra não está em vós. E quando a gente entende que a palavra de Cristo não está neles, nós entendemos que eles já não cumprem o requisito do versículo 31, que é: se vocês são meus verdadeiros discípulos, vocês têm que permanecer na minha palavra. E no versículo 38, Jesus confronta esses homens falando que ele faz o que o Pai faz. E um verdadeiro filho faz aquilo que o Pai faz. Então Jesus diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes de vosso Pai. Jesus Cristo está dizendo: eu executo o que Deus Pai ordena. Eu faço aquilo que vejo meu Pai realizando e vocês replicam a atitude do Pai de vocês. Só que nesse momento, eles ainda não sabiam que Jesus Cristo estava falando sobre o diabo, sobre Satanás. Isso mais à frente eles vão entender. E agora, no versículo 39, esse grupo de homens, eles chegam e falam para Jesus: Jesus, nosso pai é Abraão. E Jesus diz: se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. E no 40 diz: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. O que Jesus Cristo está dizendo é que a resposta daqueles homens não era uma resposta compatível com as atitudes de Abraão, do pai da fé. E Jesus Cristo está dizendo que a obra desses homens é uma obra rebelde, é uma obra maligna. E se eles achavam que tinham, que carregavam uma descendência moral e ética do Evangelho, eles estavam muito enganados. E é por isso que Jesus faz esse paralelo. Eu faço a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai se cumpriu na vida de Abraão, porque Abraão era um homem que ouvia a vontade do Pai também. Mas vocês não fazem aquilo que Abraão, que vocês dizem e julgam ser o pai de vocês, realiza. E aqueles homens agiam com o intuito de matar Jesus Cristo. E mais à frente, no final desse capítulo, nós vamos ver o desenrolar dessa história. Mas Jesus está dizendo: eu executo e realizo a vontade daquilo que o meu Pai ordena. E nos versículos 41 a 44, a palavra do Senhor diz que Jesus continua dizendo a esses homens: vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Quando Jesus afirma que eles fazem a vontade do Pai deles, ele está ponderando algo que ele não estava se referindo a Abraão. Ele estava se referindo, provavelmente, ele estava se referindo ao diabo, eles ainda não haviam entendido isso. Mas o grande problema é que aquele povo era muito sensível com a sua situação de filiação. Se você dissesse que eles não eram filhos legítimos, aquilo era um grande confronto, porque os samaritanos falavam isso, os judeus carregavam esse orgulho de serem filhos. Então Jesus Cristo toca nessa ferida. Jesus Cristo está tocando e revelando algo que eles precisavam entender. Mas eles estão dizendo: nós não somos bastardos, nós não somos ilegítimos, nós somos filhos de Deus. Mas Jesus Cristo estava mostrando para eles como eles não carregavam uma descendência moral e espiritual verdadeira. E no versículo 42, Jesus diz: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E aqui o que Jesus Cristo está dizendo é que a nossa filiação espiritual, ela é autenticada em nossas vidas através do amor a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é reconhecido como o Filho de Deus e quando nós o amamos verdadeiramente, nós provamos que nós fazemos parte dessa filiação, porque Ele nos leva a Deus. E como que a gente pode amar Jesus Cristo? Olha como o Evangelho interliga todas as coisas. No capítulo 14 também de João, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, Jesus fala que um verdadeiro discípulo deve permanecer na sua palavra.
E agora Jesus Cristo está dizendo que amar ao Filho é obedecer os seus mandamentos. Então, tudo se interliga. Se você obedece, se você permanece na palavra, você é um verdadeiro discípulo e você também prova que ama a Jesus Cristo, que ama o Filho, porque você obedece os seus mandamentos. E no versículo 43, Jesus mostra como esses homens, eles eram incapazes de compreender aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Jesus diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sabe, igreja? Talvez você pense assim: poxa, eles não estavam compreendendo porque Jesus tinha uma linguagem muito difícil. Mas não é isso. Não é porque Jesus Cristo era um mau comunicador, muito pelo contrário, as palavras de Jesus Cristo, elas eram palavras de autoridade que confrontavam, exortavam, edificavam, consolavam, que faziam os corações queimarem. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui: esses homens têm uma incapacidade de me ouvir, e essa incapacidade não é porque Jesus Cristo comunicava mal a verdade do reino, mas é porque eles não obedeciam, porque eles tinham seus corações endurecidos e eles não eram capazes de amar aquilo que Jesus Cristo estava falando, de permanecer na palavra de Jesus Cristo. E no versículo 44, a palavra do Senhor diz: agora Jesus, ele mostra essa filiação maligna desses homens, dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus Cristo agora está deixando claro a filiação espiritual desses homens. Homens que vivem numa vida de pecado, homens que vivem agradando aos desejos de Satanás. E que agrado é esse? O agrado homicida, porque Adão, quando peca, ele traz para a humanidade uma consequência de morte espiritual. Então, provavelmente, Jesus Cristo estava dizendo isso. E se esses homens tinham uma sede de vingança, uma sede assassina, provavelmente esses homens estavam inconscientemente cumprindo a vontade de seu pai. E também a outra coisa é a mentira. Você sabe que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus dá uma ordem a Adão dizendo: você pode comer de todas as árvores desse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque se você comer, certamente você morrerá. E quando a serpente seduz Eva, a serpente, ela mente a respeito daquilo que Deus ordenou. Então a primeira coisa que a serpente diz é: se você comer, certamente você não morrerá. Ou seja, o diabo, ele manipula as palavras, ele mente. E Deus afirma que a sua natureza, aquilo que lhe é próprio, é a mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. E nos versículos 45 e 47, para concluir essa palavra, o Senhor diz: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aqui é interessante, porque o que Jesus Cristo está dizendo é: como vocês são filhos do diabo, como vocês mentem assim como o diabo mente, aquilo que é a verdade não pode ser aceita por vocês. Vocês não conseguem aceitar a verdade. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Como vocês amam a mentira, vocês não são capazes de aceitar a verdade. Queridos, e como isso tem sido algo tão urgente nos nossos dias. Pessoas que amam a mentira, talvez não de uma forma consciente, mas com as sutilezas do mundo, com as seduções desse mundo. As pessoas, elas estão tão presas à mentira contada por esse sistema maligno que elas não conseguem amar a verdade de Deus, elas não conseguem permanecer na verdade de Deus. E isso em muitas esferas, muitas áreas, na área moral, na parte do caráter que um homem, que uma mulher devem viver, na área sexual, na área relacional. Tudo isso tem trazido um confronto entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás. Então o que Jesus está dizendo é: como vocês amam essa mentira e se filiam espiritualmente ao diabo, vocês não conseguem andar na verdade, vocês rejeitam essa verdade. E no versículo 46, Jesus diz: quem dentre vós me convence de pecado? O
que Jesus Cristo está dizendo é: alguém pode provar que eu sou culpado de pecado? E depois ele diz: se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus faz uma pergunta retórica: por que vocês não estão conseguindo crer em mim? E aí no versículo 47 ele arremata dizendo: porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois filhos de Deus. Jesus está dizendo basicamente: vocês não são filhos legítimos de Deus, porque quem é um filho legítimo de Deus vai ouvir a palavra do Senhor, vai permanecer na palavra do Senhor, vai amar o Filho e vai viver uma vida de continuidade na presença do Senhor. E aqui eu quero dizer para vocês que no versículo 30 nós vemos que pessoas creram, mas nos versículos seguintes nós vemos que essa fé foi uma fé superficial também. Apesar deles terem ouvido palavras duras e crerem inicialmente, eles não permaneceram na palavra. E quando não permanecem na palavra, porque essa palavra os confrontou na sua paternidade, eles não foram a um arrependimento, a fé deles também se provou superficial. E hoje eu concluo dizendo: vamos andar na verdade. Vamos ser verdadeiros discípulos. E o que eu quero que você pense hoje é: a primeira coisa, você permanece na palavra de Jesus Cristo? Você está comprometido com essa palavra? Você continua obedecendo? Você continua vinculado à vontade de Deus? Isso é a marca de um verdadeiro discípulo. A segunda coisa é: as suas atitudes revelam a descendência espiritual, moral do seu Deus. Porque quando nós vemos pessoas praticando aquilo que é próprio ao maligno, significa que elas estão vinculadas a Satanás. Mas Jesus nos convida para uma vida de atitudes que replica a vontade de Cristo, assim como Cristo viveu uma vida que replicava a vontade do Pai. Por isso eu te pergunto: e as suas atitudes, como elas têm sido? E por último, eu quero dizer, se você aceita Cristo de verdade na sua vida, você tem que amar o Filho, porque Ele é a verdade que vai te conduzir a Deus. A verdade é uma pessoa. Por isso, hoje, eu te convido a abandonar a mentira, abandonar atitudes que estão em confronto com a vontade de Deus e te convido a uma vida de verdade, a permanecer em Cristo, a se lançar aos pés de Jesus Cristo, para que você desfrute da filiação mais poderosa desse mundo, porque João nos diz que nós recebemos um poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Eu quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por essas vidas, Pai, que tiveram acesso a essa palavra. Eu oro pedindo, meu Deus, para que sejam profundamente tocados pela Tua palavra, que eles conheçam a verdade e que essa verdade os liberte do poder do pecado, das amarras do pecado, para que os seus filhos sejam libertos, para que os seus filhos, meu Deus, sejam homens e mulheres que verdadeiramente permanecem em Ti e que são verdadeiros discípulos, que são consistentes naquilo que vivem, naquilo que pregam, nas suas atitudes e na sua vida. Senhor, nos conduza a isso, Pai. Não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é também, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo é aquele que ministra em nossas vidas e que nos fortalece para viver uma vida de verdadeiro discipulado. Então nos ajuda, nos auxilia, Espírito Santo, para que nós possamos realizar a vida de um verdadeiro discipulado. E é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.